Pela primeira vez aqui na história deste canal, eu vou responder perguntas sobre roteiro e narrativa enviadas por vocês. Empolgante! Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, deixa eu explicar aqui pra vocês como é que vai ser a dinâmica. Eu perguntei lá no meu Instagram, nos meus stories, dei a ideia do vídeo pra vocês acharam muito legal. E eu pedi pra que vocês enviassem pra mim pelo direct do Instagram, tá? Não foi aqui no YouTube. Se você quiser participar do próximo, me segue lá no Instagram. Eu pedi que me fossem enviadas perguntas sobre roteiro e narrativa, perguntas que as pessoas geralmente têm. E eu escolhi aqui perguntas que eu recebo de várias pessoas, porque daí fica assim gravado em forma de vídeo, fica mais fácil de vocês lembrarem, acessarem. E aqui, assim, é bom, porque daí eu consigo falar um pouco mais sobre cada assunto. Porque se você não sabe, dia sim, dia não, eu tô respondendo dúvida no meu Instagram. Lá no Instagram, né, um story e tal, não dá pra gente explanar muito. Então eu resolvi trazer essas dúvidas aqui para o YouTube, para que a gente pudesse explorar melhor os seus temas. Samara vai colocar aqui a pergunta para vocês enquanto eu vou ler e daí em seguida eu vou responder. Primeira pergunta. Beatriz. Me chamaram de Beatriz? Olha, vocês estão com intimidade pro meu lado. Não gostei muito não. O que são os tratamentos? Vamos lá, gente. Os tratamentos são as versões do roteiro. Então, pensa aqui comigo. Quando você termina de escrever a primeira vez o seu roteiro, você tem ali em suas mãos o quê? O primeiro tratamento. Olha que coisa bonita. Porque, digamos, entre muitas aspas, que é a primeira vez que aquela história foi tratada. Mas vou contar que é a verdade desse termo pra vocês. Quando começou -se a desenvolver mais a arte e dramaturgia aqui no Brasil, né? Antes a gente pegava tudo no inglês e usava tudo em inglês. Só que a gente teve que começar a traduzir os termos, né? Pra gente poder usar aqui entre nós, em português e tudo mais. Argumento em inglês não é argument. Argumento em inglês é treatment. E tratamento em inglês não é tratamento, é draft, que seria rascunho. Eu não sei por que motivo começaram a chamar tratamento de tratamento. Por que não usaram a palavra rascunho? Primeiro rascunho, segundo rascunho, usaram tratamento. Pessoalmente, eu adoro usar tratamento. Eu acho a palavra super bonita. Eu acho melhor do que rascunho. Mas percebam aí que foi um erro de tradução que acabou ocorrendo e a gente ficou com essa palavra tratamento. Então, o primeiro tratamento é a primeira versão, o segundo tratamento é a segunda versão. Mas, Bea, eu tô aqui sozinho escrevendo, escrevi, já reescrevi, eu tenho que marcar toda vez? Não, gente. O tratamento só começa a contar quando você envia pra produção. Então, enviou pro diretor, pro elenco, pro ator, pro platô, pra todo mundo da produção. Aí, primeiro tratamento. Aí teve que mudar coisa no roteiro. Aí você faz o segundo tratamento. Por quê? Por exemplo, bateu o olho ali, todo mundo no set tem que estar com tratamento igual, entendeu? Então, como é que eles vão saber? Você deixa ali na capa o número do tratamento que tá bom? Segunda pergunta. Bea, você pode explicar melhor o que é outline e argumento? Ah, claro que eu posso. Vamos voltar para o conceito de escaleta. Escaleta, gente, é uma breve descrição ali das suas cenas, tá? Uma breve descrição do que vai ocorrer em cada cena. O outline é uma escaleta gorda. Então, é uma escaleta com muito detalhe. Então, é você colocar ali a cena, então, sei lá, cena 3 vai ser um interior, vai ser na casa da Bea e vai ser noite. Daí, eu vou narrar aqui na cena inteira, já até deixo uma frasezinha de diálogo, já até indico algumas outras coisas aqui, porque tá bem detalhada a cena. Isso é o outline. Depois do outline, gente, só tem o roteiro. Então, você tem ali a escaleta, que é uma descrição do que vai acontecer em cada cena. Em seguida, você pode ter o outline. Não é obrigatório, tá, gente? É mais utilizado para a série. E, por último, você terá o seu roteiro. O que é argumento? O argumento, gente, ele vem antes do outline e antes da escaleta. Ele é o enredo do seu filme contado em prosa. Já fiz vídeo aqui no canal só sobre argumento, depois dá uma olhada. Terceira pergunta. Qual a diferença entre série e novela? Várias perguntas. Vamos começar aqui na origem do negócio. Galera, a novela veio de um outro produto chamado radionovela, que por sua vez veio de outro negócio chamado romance de folhetim. Olha que coisa bonitinha. Ué, mas nada a ver, o nome romance com novela, tudo a ver, gente, tudo a ver. Porque se vocês forem olhar, por exemplo, em inglês, novel quer dizer romance.
Olha só que coisa interessante. Olha que legal! Do que se tratava o romance de folhetim? Foi a primeira vez que você tinha autores recebendo para escrever diariamente ou semanalmente. Olha só que bacana. Olha que bacana! Isso significa, gente, que muitas vezes os escritores, os autores, eles precisavam alongar as suas narrativas, coitados, para eles poderem manterem os capítulos rodando. Então eram histórias super longas em que você tinha vários personagens, vários núcleos, um monte de coisa acontecendo. E como você tinha sempre que deixar um gancho, porque esse romance de folhetim, ele ficava dentro de um jornal. E você tinha que convencer a pessoa a comprar o jornal seguinte. Como? Você deixava um gancho ali no final do folhetim, porque daí a pessoa queria comprar. Como é que você fazia tanto gancho para uma história tão longa assim para o autor poder continuar recebendo o almoço dele? Você coloca vários efeitismos, você coloca várias tramas familiares, porque todo mundo gosta, todo mundo se identifica, né? Enfim. Aí depois começou a ter rádio, e o que virou a radionovela? Foi basicamente o romance de folhetim, só que agora na rádio. E o que é mais característico da radionovela, né? Que como você ainda não estava assistindo e você não lia a descrição, você tinha que jogar tudo pro diálogo dos personagens. Então, coisas mais simples como: olha só, você me bateu. Ao invés de você ver a cena, você tinha que escutar essa descrição. Porque muitas vezes também as pessoas estavam fazendo outras coisas e não só ali parado escutando a radionovela. Estavam fazendo outras atividades domésticas, estavam em companhia, enfim. Daí da radionovela veio a novela, que herdou tudo isso que eu tava falando pra vocês. De ser super longa, de você ter que ficar contando várias informações o tempo inteiro para as pessoas poderem conseguirem acompanhar. Atualmente as pessoas também ficam fazendo outras coisas além de assistir a novela, elas deixam a novela ligada e vão fazer outras coisas da vida. Eu tô mentindo, você sabe que eu tô falando a verdade. Então você tem essas características, uma narrativa super longa, você não tem narrativas episódicas, você tem vários personagens, vários núcleos, você tem vários eventos efeitistas. Se você não sabe o que é isso, olha meu vídeo sobre melodrama. Por consequência, você acaba não podendo aprofundar muitos personagens de novela, eles acabam sendo mais superficiais, porque não dá tempo, porque você não pode deixar a narrativa muito complexa, porque o espectador não tá prestando atenção, então você tem que ficar repetindo aquela informação o tempo inteiro. E, não sei se vocês sabem, mas novela, inclusive, não chama de episódio, chama de capítulo. Por que chama de capítulo? Porque lembra que eu falei que a origem é lá do romance de folhetim? Pois é, por isso, entendeu? Por isso que é capítulo, porque é como se fosse capítulo que você lia ali no jornal. E a série não é nada disso que eu acabei de falar pra vocês, gente. A série, você pode ter um aprofundamento maior de personagem, você pode ter narrativas episódicas, você pode ter poucos núcleos, poucos personagens. Primeiro que não chama nem núcleo, né? Você chama de tramas, então você pode ter várias tramas, tipo Game of Thrones, e que tem um tema. Você pode ter uma série mais cômica, tipo Friends. É outro formato, é outra forma de consumir, tem outra origem. Não vou explicar também a origem das séries, porque senão aí vai ficar muito confuso. Mas é bem diferente da novela, tá? E você tem outro esquema narrativo aí. Depois dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre como funciona a jornada do herói em série, porque dá pra você ter uma noção bem legal disso. Vamos lá. Quarta pergunta. A quarta pergunta tá muito fofa. Olá, Bea. Primeiramente, parabéns pelo ótimo conteúdo e generosidade em disponibilizar o seu conhecimento. Obrigada. Gostaria que, se possível, você falasse um pouco sobre que conselho você daria para alguém que é do interior do país, que vive muito longe do grande centro do audiovisual e que almeja ingressar no mercado, especialmente no que concerne roteiro. Como conseguir alguma oportunidade? Aí a gente começa a falar um pouquinho mais de mercado também, né, gente? Eu, Bea, sou uma pessoa que eu saí de Manaus para vir morar em São Paulo justamente por essa questão da oportunidade. Então, assim, digamos que eu não seja o melhor exemplo para que você permaneça morando no interior. O que eu sei? Eu sei que você pode ir para festivais, conhecer pessoas, entrar em contato com produtoras, porque o trabalho do roteirista, ele pode sim ser feito de forma remota. Entretanto, eu sei que há uma preferência das produtoras de gostar que o roteirista more perto, porque se precisar de uma reunião, ou de uma coisa mais urgente, você tá ali por perto. Mas a gente sabe que esse trabalho, e cada vez mais, tem sido mais fácil de ser viabilizado por causa dos encontros digitais, ainda mais agora na quarentena, roteirista tá todo mundo trabalhando online. Mas eu sei que existem pequenas produtoras, pelo menos aqui no interior de São Paulo, existem pequenas produtoras audiovisuais que atuam no interior mesmo e buscam mão de obra do interior. Como que você encontra essas pessoas? Indo nesses festivais que eu falei pra você. Depois dá uma olhada no meu vídeo sobre Manual do Roteirista Iniciante, porque lá eu dou o nome de
vários mercados que acontecem no país inteiro e que você pode ir no mais próximo de onde você mora, tá bom? Ó, gente, a quinta pergunta tá indo na mesma pegada do que a pergunta 4. Bea, querida, bom dia. Bom dia. Perdi as inscrições para os festivais, rodadas e pitchings deste ano. Alguma outra forma de apresentar minha ideia a uma produtora? Obrigada. Acalme-se, pequena gafanhota. Existe o Série Lab também, olha que demais. Olha que bacana. É um festival que acontece final do ano em São Paulo e que é mais focado para série, mas ele tem todo esse esquema de rodada de negócio, pitching, apresentações, workshops, é bem bacana. Não sei como que tá esse ano por conta da pandemia, não sei se vai rolar, se vai ser virtualmente, enfim, depois você dá uma pesquisada, mas vale muito a pena você procurar o Série Lab também. Se não, eu te recomendo ou esperar os festivais do ano que vem, ou você pode mandar e-mail para uma produtora, trocar uma ideia, mandar o seu currículo, perguntar, não sai mandando seu material assim logo de cara, tá? Não é muito legal não. Mas você perguntar se eles estarem interessados, se eles estão buscando ideias, se eles podem se encontrar com você. Eu sei que tem produtoras até grandes que se encontram semanalmente, quinzenalmente com roteiristas novatos para saber que ideias estão rolando e o que tá acontecendo. Então vale a pena você mandar um e-mail para a produtora perguntando se eles teriam disponibilidade para escutar a sua ideia. Obviamente você vai pesquisar uma produtora que combine com o seu projeto, né? Você não vai, tipo, uma produtora de animação infantil e o seu projeto é de uma anti-heroína serial killer. Não, né? Pelo amor de Deus. Sexta pergunta. Além da jornada do herói, que outras formas de direcionar nossa história existem? Dá uma olhada no meu vídeo sobre narrativa clássica versus narrativa moderna, porque lá você começa a ter uma ideia. E vê depois os meus vídeos analisando Parasita e Era uma Vez em Hollywood, porque lá eu analiso essas outras formas de narrar. Se eu começar a falar aqui, o vídeo vai ficar com 30 minutos. Mas existem sim várias outras formas de narrar, principalmente aquelas que foram ganhas com a Idade Moderna. A Idade Moderna, diferente da jornada do herói, que previa unidade, ela prevê uma diversidade. Então você pode ter vários protagonistas com tramas diferentes, isso no mesmo filme, tá? A gente tem, por exemplo, Magnolia, Onde os Fracos Não Têm Vez. São filmes que não utilizam a jornada do herói para contar sua história e são excelentes filmes. Sétima pergunta. Precisa colocar o tipo de enquadramento em roteiro televisivo? Costumo escrever apenas roteiro para doc ou interprograma e surgiu essa dúvida. Não precisa colocar enquadramento. Gente, você é roteirista. Você é roteirista, gente. Se preocupa com a narrativa, se preocupa em como você vai contar essa história. E não no enquadramento, isso não é problema seu. Isso é trabalho do diretor de fotografia. É tipo você começar a decupar a cena. Não, gente, pelo amor de Deus, não é seu trabalho. Não se meta no trabalho dos outros. Falei já várias vezes sobre isso aqui no canal também, não vou nem indicar o vídeo porque tem vários. Oitava e última pergunta. Oi, Bea, tudo bem? Tenho uma dúvida que talvez seja meio boba, mas realmente é algo que nunca entendi. Porque sempre atribuem um filme ao diretor e nunca falam do roteirista. Pergunta polêmica, deixei por último justamente por isso. Porque até o final do vídeo eu sei que começa a cair um pouco assim a retenção de público, porque vocês não assistem meu vídeo até o final, não sei o que acontece aqui nessa nossa relação. E daí eu já sei que aqui, quem ficou até o final tá só os íntimos aqui pra gente ter essa conversa legal. Sim, isto é fato, muitas vezes o filme é atribuído ao diretor, porque o diretor é a pessoa que tá desde a pré-produção e ele vai até o fim, a pós-produção, junto com o produtor. Ele é a pessoa que amarra tudo. A verdade, gente, é que a gente acabou atribuindo muito ao diretor, porque muitas vezes o diretor, ele também era roteirista e também era produtor. Se você for pegar os maiores diretores que a gente tem hoje, tipo Sofia Coppola, ela escreve e dirige. Greta Gerwig escreve e dirige. Tarantino escreve e dirige. Ah, e todos eles produzem também. Christopher Nolan escreve, dirige e produz. Spike Lee escreve, dirige e produz. Todos eles escrevem, dirigem e produzem. Só que, como eles começaram como diretores, eu não acho e nem sei se escrever é mais difícil do que dirigir, se dirigir é mais difícil do que escrever, se produzir é mais difícil. Eu acho que cada um tem suas próprias dificuldades. Mas ao longo do tempo, a gente acabou atribuindo muito ao diretor, porque você tinha que chamar a pessoa de uma coisa. E entre chamar de roteirista que só participa da pré-produção e chamar de diretor, que é a pessoa que participa de tudo, você acaba chamando de diretor. Mas essas pessoas, esses grandes diretores famosos, podem pesquisar, gente. Eles todos eram roteiristas também, né? E muitos deles até dizem que roteirizar, às vezes, é mais difícil do que dirigir. E isso é uma coisa que acontece nos filmes, em longa-metragem,
Isto não é uma realidade nas séries. Por quê? Porque nas séries, quem é o manda-chuva da parada é o roteirista, que eventualmente vira produtor. Não tem jeito, gente. Você quer mandar no filme, você tem que estar na produção. Porque quem manda é a produção, não é nem diretor, nem roteirista. É quem manda é a produção. Por quê? Porque é quem tá relacionado com isso aqui, ó. Isso aqui, como a gente sabe, dinheiro é poder. Então quem manda é o produtor. Porque nas séries você tem a figura do showrunner. Também já fiz vídeo sobre isso, depois dá uma olhada. Showrunner é essa pessoa que, para garantir a unidade da série, ele tá desde o início até o final. E ele é um roteirista de formação. O showrunner, antes de ser produtor ou diretor, alguns showrunners são diretores, não precisa ser, mas alguns são, ele é roteirista, ele se forma como roteirista. Porque nas séries não tem como o diretor estar do início ao fim, porque a maneira como você grava os episódios é muito rápido. Você tá gravando um, você já tá começando a preparar pra gravar o outro, e você já tá... Não tem como o diretor tá em tudo isso, mas tem como o roteirista estar, porque ele já escreveu os episódios. Então ele tá só coordenando, ele tá produzindo, ele tá escrevendo o próximo. Deu errado uma gravação aqui, ele sabe que ele tem que ajustar a cena de lá, ele sabe o que pode e não pode ser feito, porque na cena mais à frente do terceiro episódio tem um negócio, então, sabe? Então quem garante esta unidade nas séries é o roteirista. E eu tenho percebido um crédito muito maior nos últimos 5 anos, por causa da ascensão das séries, tenho percebido até um crédito maior aos roteiristas nos filmes também. Então eu acho que é uma coisa que a gente vê bastante mudança nesse sentido. Querem mandar mais perguntas? Querem que eu faça mais vídeos respondendo pergunta? Coloca aí nos comentários e me segue no Instagram, porque se eu fizer este vídeo novamente, eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas por lá. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!